Olha, o pulso de um cão, o que a gente chama de carpo, é uma verdadeira maravilha da biomecânica. Pensa só, ele aguenta toda a pressão de corrida, saltos, curvas fechadas, mas sabe como é? Essa complexidade toda também pode levar a umas falhas bem catastróficas. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar em como essa articulação funciona, por que ela quebra e o mais legal, como os cirurgiões conseguem reconstruir tudo do zero. E o nosso ponto de partida é exatamente este aqui, uma falha total, completa. A pergunta que fica é, como é que se conserta um estrago desses? Para responder isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos fundo na anatomia do carpo. Depois, vamos entender os motivos dessa falha. E, por fim, vamos explorar as técnicas cirúrgicas que os especialistas usam para reconstruir essa estrutura que é, super importante. Certo. Então vamos começar pelo começo, pelos fundamentos. Porque para entender por que algo quebra, a gente tem que entender como foi construído, certo? E já adianto, o carpo não é nem um pouco simples, é uma baita estrutura complexa, super móvel e que, olha, aguenta uma força impressionante a cada passo do animal. E olha só que engenharia! Basicamente o que a gente tem são duas fileiras de ossinhos. Uma mais para cima, a proximal, que se encaixa ali no rádio e na una, e outra mais para baixo, a distal, que se conecta com os metacarpos. No total, são 7 ossos. 7, todos eles trabalhando em conjunto, num espaço minúsculo. É uma peça de engenharia super eficiente, de verdade. Tá, mas o que segura tudo isso junto? Ah, é aqui que a mágica acontece. E não é mágica de verdade, claro. É uma rede super densa de ligamentos. Eles são os estabilizadores principais. Pensa neles como se fossem um monte de cabos de aço biológico, sabe? Super resistentes, que dão força, dão flexibilidade, permitem o movimento, mas ao mesmo tempo impedem que a articulação inteira simplesmente desmonte. Então, o que acontece quando esse projeto todo tão preciso dá errado? Bom, essa combinação de muita mobilidade com a função de aguentar o peso do corpo todo acaba fazendo do carpo um ponto bem vulnerável a lesões, especialmente em cães que são muito ativos ou, claro, depois de um acidente. Basicamente, a gente pode resumir as lesões aqui em duas coisas. Ou aqueles cabos de aço, os ligamentos arrebentam, e aí a gente tem instabilidade, ou os próprios ossos quebram mesmo, o que a gente chama de fratura. E claro, nos piores cenários, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A forma mais radical de instabilidade tem até um nome específico: luxação. E é exatamente isso que parece. A articulação sai inteiramente do lugar. A analogia do trem descarrilando é simplesmente perfeita para isso. As peças que deveriam estar conectadas, de repente, não estão mais. E essa imagem aqui mostra o antes e depois de um jeito bem impressionante. Dá uma olhada na esquerda. Anatomia normal, tudo alinhadinho como a gente viu. Agora, olha para a direita. Isso é uma subluxação. Os ligamentos falharam, a articulação basicamente desabou e a deformidade é nítida. Desse jeito, a estrutura simplesmente não consegue mais sustentar o peso. Beleza, a segunda maneira de falha é a fratura. Aqui, o problema não é mais com os ligamentos, e sim com os próprios ossos. Uma força muito, muito grande, seja de um impacto de uma vez só ou de estresse repetitivo, pode simplesmente quebrar um ou mais desses ossinhos. E olha só que exemplo clássico. Esse é o osso acessório do carpo, que funciona como uma alavanca para os tendões, sabe? Em cães de corrida, tipo greyhounds, a força da arrancada é tão absurda, mas tão absurda, que pode literalmente arrancar um pedaço do osso junto com o tendão. Isso é o que a gente chama de fratura por avulsão. Ok, então o problema a gente já entendeu. Agora vamos para a parte que, para mim, é a mais fascinante. A solução. Como é que os cirurgiões fazem para reconstruir essa articulação? No final das contas, o objetivo é sempre o mesmo: devolver a estabilidade, eliminar a dor e, claro, restaurar a função da pata. Para consertar tudo isso, os cirurgiões têm um verdadeiro arsenal de ferramentas. E, dependendo do que quebrou, se foram os ligamentos ou os ossos, eles vão escolher o implante certo para estabilizar a estrutura e, com isso, dar tempo para o corpo fazer o trabalho dele de cicatrizar. Vamos ao primeiro princípio, que foca na instabilidade. Se o problema são os ligamentos que arrebentaram, a meta é bem clara: reconstruir. E para isso são usadas suturas super fortes, funcionando quase como novas cordas biológicas, para substituir ou reforçar aquelas que foram para o espaço. E olha aqui a técnica em ação, que demais! O cirurgião faz pequenos túneis nos ossos em pontos de ancoragem bem estratégicos e passa uma sutura sintética que é extremamente resistente por dentro deles.
É como se estivesse criando um ligamento novinho em folha, do zero, para devolver toda a estabilidade mecânica para a articulação. Agora, e quando o problema é um osso quebrado? Bom, aí a gente entra no segundo princípio, a fixação interna. A ideia aqui é bem direta. Alinhar os pedaços do osso perfeitamente e depois travar todo no lugar com placas e parafusos de metal. É essa imobilidade total que o osso precisa para poder se regenerar. E isso aqui é o exemplo perfeito. Dá uma olhada na esquerda. O fragmento de osso está solto. Agora olha na direita. Um parafuso pequenino foi usado para puxar esse fragmento de volta para o lugar e comprimir ele ali. É justamente essa estabilidade absoluta que vai permitir que o osso se cure. Mas e quando o osso quebra em um monte de pedacinhos, tipo um quebra-cabeça? Ah, aí um parafuso só não dá conta do recado. Nesses casos, o que se usa é uma placa de metal, moldada para encaixar direitinho no osso, e ela é fixada com vários parafusos. Ela acaba funcionando como uma tala interna, sabe? Segurando todas as peças no lugar. Certo. Mas e naqueles casos mais graves? Quando a articulação está tão, mas tão destruída que simplesmente não tem conserto. Para isso, existe um último recurso, que é a artrodese. É uma cirurgia de salvamento mesmo. A ideia é sacrificar o movimento para conseguir estabilidade e, o mais importante, acabar com a dor. É como se os ossos fossem soldados, literalmente, para virar uma peça só. Esse processo de fusão tem 3 passos que são cruciais. Primeiro, o cirurgião expõe a articulação. Segundo, e este é o passo mais importante de todos, toda a cartilagem que cobre os ossos é removida. Pensa bem, a cartilagem serve para deslizar, não para colar uma coisa na outra, então ela precisa sair. E por último, uma placa com parafusos é usada para comprimir um osso contra o outro, forçando eles a se fundir. E aqui a gente vê exatamente esses passos. Na imagem da esquerda, a cartilagem está sendo raspada para deixar o osso vivo exposto por baixo. Já na da direita, a placa de fusão já está no lugar, pressionando os ossos um contra o outro. É exatamente essa compressão que cria um ambiente perfeito para que eles se curem e virem uma coisa só. Só que a cirurgia, por mais incrível que pareça, é só metade do caminho. O sucesso de verdade depende muito do que vem depois. Um pós-operatório super cuidadoso e muitos meses de reabilitação. O ponto principal aqui é o seguinte: a recuperação é um processo lento e bem rigoroso. Isso quer dizer imobilização com tala ou gesso, semanas, às vezes meses de repouso forçado e depois uma reabilitação muito, mas muito gradual. E claro, tudo isso acompanhado de perto com radiografias para ter certeza de que a cicatrização está indo bem. No fim das contas, não importa qual foi a técnica usada. Se foi reconstrução, fixação ou a fusão, o objetivo final é sempre o mesmo: pegar uma articulação que era instável e dolorida e transformar numa estrutura sólida, sem dor, que permita que o cão volte a ter uma vida funcional e, claro, feliz. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? A fusão, a gente viu, resolve a dor, mas custa o movimento. Será que a próxima fronteira da ortopedia vai ser criar implantes ou usar engenharia de tecidos para conseguir restaurar não só a estabilidade, mas também um movimento natural de uma articulação tão complexa como essa? É uma possibilidade fascinante de se pensar. A gente fica por aqui, valeu pela companhia.